fizemos, né, sobre viajar. E hoje nós, como teve a sugestão de algumas pessoas, de falar um pouquinho mais sobre compras. Então, eu vou abordar alguns pontos, né, de lugares que a gente possa fazer compra, desde um, comida, né, a também coisas que a gente pode comprar de roupa e falar um pouquinho disso com vocês, né? Entro no. Tá, só que você entrar, você me fala. Nós estamos aqui para entrando agora também no Insta, tá? Ao vivo. Então, estamos no YouTube também, tá? Essa live não vai ficar aí imediatamente depois, ok? Nós vamos deixar no YouTube. A intenção é a gente falar sobre compras. Nós iniciamos com uma live na outra semana, né? Sinto muito, nós tivemos que cancelar semana passada, porque eu estava doente. Então, gostaria aí que sejam todos bem-vindos, que nós vamos falar um pouquinho aí sobre, então, compras, ok? Só para dar uma resgate, para a gente situar, na live anterior, quem não assistiu, aproveita lá e dá uma olhadinha, que a gente falou sobre viajar. Nós demos algumas dicas no aeroporto, o que você pegar um táxi, como se movimentar um pouco dentro do aeroporto, questões aí do passaporte, né? Então, assiste lá que você pode se situar um pouquinho. Tamires, vou te pedir um favor, eu já acho que era bom fechar a porta, né? Então, sejam muito bem-vindos. Hi, Ellen Dias. Nós vamos dar início a uma live sobre compras, ok? Então, vocês aí também que são da escola, vocês vão receber o link nos grupos, né? Que o pessoal vai mandar para vocês. Se vocês quiserem se integrar, os meninos vão estar enviando aí. Vamos começar. Se tiver alguma pergunta, por favor, falem, que o pessoal está me ajudando aqui para poder responder para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre compras. Então, eu vou começar pelo mais básico. A gente tem que comer, né? Então, comer é extremamente importante. A gente vai ter que entrar num restaurante, numa cafeteria, né? Num barzinho e vai pedir comida, ok? Então, uma coisa que é muito importante, que eu falo muito para os alunos, né? Peçam e usem, abusem da palavra please, por favor. Não esqueçam de falar por favor e obrigado. Então, please and thank you, ou thank you very much, thanks a bunch, thanks a lot, anytime. Então, maneiras diferentes de você falar obrigado e por favor. Abusem disso, né? Nós aqui no Brasil, como nós acabamos tendo uma questão assim cultural, de uma proximidade com as pessoas, a gente acaba sorrindo mais, né? E às vezes a gente nem fala muito obrigado e por favor. Entretanto, nos países anglo-saxões, independente de você mostrar a sua afeição, um sorriso, né? Porque às vezes o brasileiro, o que a gente faz? A gente cumprimenta e fala esse obrigado e por favor, pelo jeito que a gente se expressa, por dar um sorriso, pelo olhar, né? Então, eles não têm tanto essa troca, né? Eles são pessoas que são mais retraídas. A intimidade é uma coisa que vem com o tempo. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar muito em conta na hora que a gente vai comprar alguma coisa. E como que eles expressam isso? Pelo please, por favor, pelo obrigado, thank you, e pelo anytime or you're welcome, de nada. Tá? Então, abusem dessas palavras. Chegam no lugar, mesmo que você use uma forma bem polida, né? Eu vou colocar até aqui no bate-papo,
para vocês terem também, I'd like, for example, I'd like a big burger, please. Vou deixar escrito aí, tá? Então, o que acontece, né? É muito importante que você use, então, né, abuse dessa palavra please a hora que vai pedir, mesmo que você use a expressão I'd like to, que é eu gostaria. Então, I'd like some water, please. Gostaria de um pouco de água. I'd like a burger. I'd like a large fries, por exemplo, uma batata grande. Então, tudo que você for comprar vai ter também o large, que é o grande, né? O medium, que é o médio, e o small, que é uma pequena porção. Então, você vai pedir, por exemplo, a big burger and a large fry, ok? Large fries, ok? A small coffee, você coloca o tamanho, porque uma das coisas que você vai perceber aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vai ter os 3 tamanhos, eles acabam, tudo é vendido muito mais barato o grande. Então é muito comum, né, a compra do large. Então, a large fries, entre você comprar a pequena ou a média e a grande, vai ser muito mais barato o grande. É proposital isso, né? Ele é feito para você já consumir bastante. Lembre-se que nós estamos assim no berço do capitalismo, né? Essas nações são onde flui muito dinheiro, muito produção científica. Então, tudo é produzido em larga escala. Para quê? Para ter grande consumo. Então, você vai ver as porções que as grandes você vai poder comprar por um preço muito mais acessível, né? Mas você tem o tamanho large, medium and small, ok? E nós voltamos para o ponto da importância dos números. Então, você vai pedir e ele vai dar o quê? O tamanho e vai ter o valor, o dinheiro que você vai pagar. Então, novamente, você vai ter o quê? 7,93, for example, né? Então, você não precisa falar $7.93. Você simplesmente fala 7,93. Vou colocar aí também, tá? No bate-papo para vocês terem quando quem for assistir posteriormente, ok? Então, a pessoa que for te oferecer, ela vai falar anything to drink, for example. Eu vou pedir depois também para os meninos, eles vão colocar algumas dicas aí para vocês, tipo um cardápio, né? Que vocês podem dar uma olhadinha e você vai ter, né? Também um outro vocabulário que é muito comum, o regular, que é o tamanho padrão, né? Também é uma palavra que aparece bastante quando você vai comprar algo. Então, você vai ter, por exemplo, Big Cola, Regular or Large. Os 3 tamanhos, tá? O regular substitui o que a gente chama de medium em geral, tá? Em alguns você vai ter essa variação também que é importante você saber. Bom, então, as construções com would, como eu disse, I'd like, I'd, uh, I'd like a piece of cake, I'd like a Coke. Você vai usar e vai bastante. Então, decore essa construção, que vai ser muito útil. Uma outra coisa que também vai ser importante é você, como eu disse, trabalhar os números e lembrar que você tem algumas coisas que são culturalmente diferentes também. Por exemplo, a tip. Tip é a gorjeta. Nós aqui no Brasil agora estamos introduzindo essa noção mais claramente, né? Então, alguém presta um serviço para você, mesmo que ele é pago no lugar, você dá uma gorjeta para a pessoa, né?
E às vezes não tem incluso os 10% em geral, como aqui no Brasil. Então é importante que você veja se isso está incluso ou não, que pode ter alguns lugares que estão, mas no geral não, e você dê um pouquinho, né, para a pessoa que está te servindo. É muito comum. Nos fast foods isso não é muito comum, mas em restaurante, quando você coloca o carro para estacionar, por exemplo, é um. Se alguém leva as malas no hotel para você, então a tip, tá? Coloquei aí também para você ter, tá? Então, só para saber, né? E dar uma lembradinha, o pessoal que entrou depois. Nós estamos no YouTube e no Insta também. Então, se vocês quiserem, né, qualquer um do canal, estamos à disposição, mas eu estou colocando essas palavras no YouTube, que nós já vamos deixar lá, ok? A do Insta pode vir depois. Bom, então, outra coisa, nunca ofereça com do, né? Do you want? Você quer? Isso não é educado. Então, você vai falar, would you like? Você gostaria de um pouquinho, né? Could I have? Eu posso pegar alguma coisa. Então, a construção com would é a mais adequada. Would you like a piece of cake, for example? Would you like some water? Então, sempre que for oferecer ou pedir algo, a construção would, ok? E outra coisa que é muito interessante é a palavra can. A palavra can, que nós vemos em geral como verbo poder, ela é uma lata. Então, would you like a can of Coke, for example? Vou colocar aí para vocês verem também. Yes, please, no, thanks. Sempre usando bastante, então, a palavra please e thanks, ok? Bom, assim, no geral, né, eu vou deixar um pouquinho de cada tempo para falar de um tipo de compra diferente, tá bom? Então, falei um pouquinho sobre a comida, né? Então, vamos pensar que eu estou numa loja, gift store, né? Numa loja de presentes. Eu vou viajar para o exterior, eu vou trazer, às vezes, um presentinho para alguém. Isso é muito importante, né? A lembrança de algumas pessoas que estão ali, né? Um carinho que a gente traz. Então, além de compras para a gente vai trazer alguns mimos para algumas pessoas. Então, lembre-se, né, que nós temos até um curso para viagem também, todo formatado, que tem um sequenciamento desde a sua saída no país até a hora que você está voltando, né, fazendo um fluxo, um itinerário mesmo de todas as suas passagens, né? Então, estou dando até uma seguidinha aqui com o material que nós usamos, que tem a ver, que chama-se Basic Survive, que eu citei na última live, e que é trabalhado dessa forma, né? Depois os meninos podem até colocar, você tem a lição de acordo com o tipo de situações que você vai ver. Então, nós vamos vivendo situações, uma a uma, que você pode ter na sua viagem. Então, vamos supor que eu cheguei numa gift shop. Então, de novo, né? Então, vou lá pegar um suit que eu estou usando, né? Um terninho. Vou comprar esse terno, né? Então, uma das coisas que você vai ter que perguntar é how much. Então, how much é uma palavrinha-chave. Quanto custa? How much is the suit? Né? Então, você vai ter que perguntar. E, de novo, o que acontece? Você tem que usar os numbers, né? Então, de novo, $50. É necessário falar dollars? Não, né? Você pode só falar 50. A pessoa vai te falar os valores e nem sempre ela vai mencionar a palavra da moeda em si, né? $50, 60 cents. Não precisa. 50, 60. E tá tudo bem.
Bom, aí nós vamos falar o que? De size, tamanho, né? E nós voltamos, então, às palavras que você tem, que é o small, né? O large, e eu vou colocar algumas tabelas. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai comprar, né? Ok? Nós temos que pensar que você tem small, que é S, que o símbolo é S, né? E esse small é o equivalente ao nosso pequeno, mas a gente não pode esquecer que a gente tem antes, que é o PP, né? Que a gente chama que no português eu esqueci, te juro. A gente chama de a gente tem o tamanho PP aqui, simplesmente deu branco mesmo, né? Que é o very, bem menorzinho, né? Que seria o tipo 30, 35, antes do 38, sabe? 36, né? Porque quando a gente entra no M, que é o medium, já é o tamanho 40, a gente pensa, né? Estou pensando em feminino primeiro, né? Depois você tem lá o large, que é do 44, né? 42, 44, que é o grande. O extra large, que é o extra grande, que a gente chama, né? E aí a gente vai colocando com G. G, GG, eles usam a letra X, né? Então você vai ter SP, que é o PP, que a gente chama aqui, né? Agora lembrei, ó. Depois tem o P, que é small, que é o S, apenas o símbolo, né? O M, que é o medium. Aí você tem o large, que é o nosso G. O XL deles é o extra large. O GGG é XXL, XXL, né? E você vai aumentando o número do X, né? Que você tem até 3 X e o L, ok? E depois tenho também 4XL, que é dos 50 para frente, tudo bem? Então você tem que saber essa numeração e essa equivalência que a gente tem quando a gente está comprando roupas. Então vou até pegar, então, aqui para vocês, né? Vou usar um pouquinho, então, por exemplo, estou com uma jacket, né? Jeans. E você vai pedir nesse tamanho, você vai ter o quê? Medium, small, large, XL, XXL or double XL, né? Então você vai pedir a numeração jeans, jacket, né? Que a gente tem etiqueta, seria o P, que seria o S, ok? Uma tie, né? Uma gravata. E aí outra coisa que você vai precisar estudar e lembrar bastante são as cores, né? Colors, as cores básicas e outras não. Você vai ter padrões também, por exemplo, colorful, que é todo colorido, né? Você vai ter as listas strips, você vai ter flowered, com flores, ok? E você vai ter, então, cores isoladas, tipo o brown, né? O black and brown, para você poder usar. Então, glasses, se você vai comprar, né? Você tem aqui purple. Então, as cores é uma coisa que é importante na hora da compra, principalmente de roupas. Tudo bem? E é bom a gente estabelecer outra diferença. Eu vou pegar aqui, são algumas coisas, nós temos tipo uma lojinha, né? Nós fazemos uma lojinha aqui na escola. Então, quando você tem esse tipo de roupa, a gente chama de vest, né? Esses cavados, parece um V, né? Então, pensa e lembra aí do V mesmo.
Quando você tiver uma blusa feminina, então isso aqui a gente chama de blouse, né? Essa minha também a gente chama de blouse, ok? Só para vocês irem. Agora, quando você tem uma camiseta, né? Então pense no formato de uma camiseta. É uma t-shirt. O que acontece? É um formato de T. Por isso que ela é chamada de T, né? Shirt, que é camisa. Então a palavra shirt, camisa, e T, né? É pelo seu formato. Um outro ponto importante é saber que vou dar a tip, não posso esquecer, na compra também você pode dar a tip, né? Uma das coisas são as formas de pagamento. Então você vai poder pagar em cash, dinheiro vivo, né? Você pode pagar em credit card, cartão de crédito, né? Traveler checks, que ainda existe, né? O cheque para viagem, você vai no banco, então outra coisa muito importante é você ver como se você vai levar dinheiro em espécie, que é o cash, ou se você vai levar traveler checks. Vá no banco e se informe. Qual que é a vantagem do dinheiro e qual que é a vantagem do traveler checks na hora que você está fazendo compras, né? Você tem vantagens nos dois. O dinheiro é o poder de negociação, né? Você vai ter o que a gente chama de discount, os descontos. Você vai ter o que chama, assim, pregado em todos os lugares a palavra sale. Vou colocar aí para vocês, né? Sale, ok? Sales, que é, né, desconto tal. Então, essas palavrinhas são chaves. E se você tiver com money, cash, o que acontece? Você tem mais poder de compra. Você vai poder negociar melhores descontos, né? Uma coisa que você vai ver muito que quando eles colocam com desconto, é com desconto mesmo, abaixa o preço. Então, às vezes, coisas que você comprava por $50, você vai comprar por 5. Eles fazem araras, né? E eles vendem até o final, ok? Eu tô com uma pergunta aqui, acho que é o Bruno, né? Muitas pessoas comentam sobre a facilidade de abrir conta bancária nos Estados Unidos ou obter um cartão de crédito. Isso vale também para turistas ou apenas para quem tem cidadania? Bom, isso, Bruno, é mais comum para os próprios americanos, né? É muito comum. Mesmo que você seja, às vezes, imigrante, tá? Isso é mais fácil para quem é cidadão, tá? Mas você sendo imigrante, você estando, como que eu digo, legalmente, tudo certinho, também vai ser uma facilidade, porque você já vai estar com a sua documentação toda ok. Mas a princípio, eu até recomendo, mesmo que você vá para estudar ou trabalhar lá, primeiro vá com cartão de crédito, mesmo daqui, tirado aqui no Brasil, que seja internacional. Eu já viajei várias vezes e os cartões são super bem aceitos. Vou até contar um pequeno episódio. Eu acabei sendo furtada em Paris uma vez, né? Eu estava fazendo um curso na Inglaterra e acabei indo para um final de semana para conhecer Paris, né, e voltar. E lá eu fui furtada na fila do McDonald's, né? Então, para você ver que isso não acontece só no Brasil, tá? Isso é importante a gente perceber que a gente tem que tomar cuidado, né? Foi até um descuido meu. Eu estava com a mochila aqui e a hora que eu fui para pagar, olha só, a pessoa passou e pegou, né? Rapidinho o meu cartão e levou embora. Mas o que aconteceu? Era um cartão de crédito Visa, era internacional. Eu estava em Paris naquele momento e liguei para a central, né? Mas eu estava fazendo um curso na Inglaterra. E o que aconteceu? Quando eu cheguei segunda-feira na Inglaterra, o meu cartão já estava uma outra via lá. Então, cancelei tudo, né? Internacionalmente, sim, por telefone, atendimento super bom, direto. Então, foi super tranquilo. Então, a minha sugestão é, mesmo que você vá como
só para fazer um curso ou morar um tempo, né? Ficar lá, vá com o cartão daqui, né? E lá você conheça qual que é o trâmite. Por quê também? Porque nos Estados Unidos, principalmente, em cada região você tem leis diferentes. Inclusive, que era um outro ponto que eu ia abordar, era sobre a taxa, que eles chamam de tax, né? Eles vão falar, por exemplo, $87 with tax, quer dizer, já incluso o imposto. E cada estado tem impostos diferentes. Então, você vai pegar na etiqueta, geralmente, o que eles vão trazer? Eles vão trazer o valor da compra que você está fazendo, você comprou a t-shirt lá, né? A camiseta, e vai ter discriminado lá na etiqueta o valor da peça, mas embaixo geralmente tem a tax, que é o imposto, né? Então, porque eu estou fazendo a sugestão e vou linkar, né, com a pergunta do Bruno, o que acontece? É bom você ir se situar, ver qual que é o imposto local que você está, qual que são as taxas, e em relação ao cartão de crédito também, porque cada estado lá terá uma política diferente e um valor de imposto diferente. E às vezes vai ter uma política diferente de como te dar esse cartão de crédito, que como te facilitar as coisas nas compras e tudo mais. Então, um outro ponto muito importante é o seguinte: se você for para morar lá, você já está como cidadão ou ainda vai residir lá legalmente, o que acontece? Você vai deixar o imposto lá. Por quê? Você está residindo lá, ok? Entretanto, quando você vai uns dias só para passear e você está fazendo compras, e você tem também que se informar qual que é o limite de compras que está naquele momento, o que já melhorou muito, porque hoje você compra um celular, por exemplo, se é para seu uso, não cai mais numa cota. Você tem uma cota para trazer do estrangeiro, né? Que não incide impostos aqui do Brasil, né? Então são impostos diferentes. Você tem o imposto local, né? Que é o imposto dos Estados Unidos, e você tem o imposto do Brasil. Então, quando você compra lá e vai trazer para cá, tem uma cota, por exemplo, $500. A última vez era $500, por isso que é muito importante você se informar na época que faz, que é outra coisa que a gente faz e orienta quando a gente está preparando pessoas para viajar daqui, tá? Então, você se informe qual que é essa cota. Então, $500. Então, hoje, antigamente, tinha a cota, era um pouquinho maior, mas tudo que você comprava, até para o seu uso pessoal, era incluso nessa cota. Ultimamente, não. Então, uma cota de $500, se você comprar um celular que é para você, uso seu, tira da caixa, já usa, já traz usando, tudo mais, para falar que é seu mesmo, você não vai incluir essa cota. E você não vai, então, ter, né, que arcar com impostos quando você entrar, inclusive aqui no Brasil. Entretanto, né, tudo aquilo que você comprar que tiver imposto que está lá, que você foi taxado nos Estados Unidos, quando você vai no aeroporto, o que é bom? Vá num lugar que vai ter lá uma área destinada para isso, que você vai ter ressarcimento desses impostos, tá? A primeira vez que eu fui, eu não sabia, então fica a dica aí, é muito importante que vocês se informem como que está sendo, né? Qual que é o valor dessa taxa? Guarde todos os comprovantes, tá? Que é outra coisa que é importante. Por quê? Porque aí no aeroporto, quando você estiver voltando para o Brasil, você pode pedir ressarcimento de todos esses impostos que você deixou lá. Porque como você não é de lá, o que acontece? Você não precisa, né, ter essa despesa. Você não é cidadão americano, no caso, estou usando o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas assim,
Então, você não precisa deixar esse dinheiro lá, porque o imposto é aquilo que depois deve reverter para o cidadão, né? Vai reverter de alguma forma. Então, como a gente não é cidadão americano, né? Você está indo só passear, lembrando, como eu disse, se você está morando lá, residindo, tudo mais, você tem que deixar lá, porque você está usufruindo de alguma forma disso, né? Mas quando você está voltando, então no aeroporto você tem direito a ressarcimento de todos esses impostos. Então guarde tudo direitinho, organize, né, as suas compras, vá guardando para depois você pedir esse ressarcimento, tá? Então a gente chama isso de tax, ok? Vou colocar aqui também, só para vocês saberem também como que se escreve. Então você vai ter lá with tax or no tax, tá bom? Ok, bom, então acho que a gente deu uma passeada em compras de roupa, né? Calçado, eu esqueci, né? Então a gente também vai falar, ó, shoes, isso aqui são chamados de flat. Então lembra que você vai comprar uma TV também, a tela é flat, né? Então são palavras que são usadas tanto porque ele é reto, né? Então a gente chama de flat. Em geral, sapato é shoes, ok? Mas você pode ter a designação de tipos diferentes de shoes, tipo uma sandal, né? Uma Havaianas você vai chamar de flip-flop, ok? Se você tiver uma wallet, carteira, né? Então, eu estou mostrando aqui, são itens que a gente tem uma lojinha que a gente simula aqui na escola, né? Todo preparado, então, wallet. E se é feminino, você vai falar o quê? Colocar a palavra woman antes, né? Ou women, quando é plural, tá? Wallet, para você designar, ok? Quanto aos tamanhos, então vamos falar um pouquinho que nós falamos que as medidas, né? O tamanho aí quando está se tratando de roupas, né? Que nós falamos em large, medium, mas a gente também vai ter que falar sobre a questão do tamanho do sapato, por exemplo, né? Então você vai ter lá, nós temos a conversão, né, do 30, 33, 34, 35, 36. O que vai acontecer nos Estados Unidos, principalmente? Eles não têm esse tipo de formulação de tamanho. Então, você vai ter lá 5 seria o 33, o 34 seria 5,5, o 35, 6,5, por exemplo. Estou falando de sapatos femininos, tá bom? Para a gente começar. Então, 37 seria o 8, 38, o 8,5, 39, o 9, o 40, o 10, né? Sapatos femininos, né? Eu vou falar até o 40, só para vocês terem uma ideia, né? Depois a gente vai colocar direitinho um padrão aí para vocês, uns e-books, tá? Distribuir para vocês poderem ter acesso a alguns dessas numerações, né? Para vocês verem essa conversão. E o masculino, né? Eu vou começar aí no 34, que também vai ter, mas o que acontece? A numeração, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Eu falei lá que o 40 era o 10 novo feminino. E do masculino, a gente vou começar aí no 34, que seria o 5, né? Depois 35, 5,5, 36, 6, 37, 7, 38, 7,5. Se eu meter alguma gafe, tá? Me perdoem, porque eu tô fazendo aí meio de cabeça, tá? 39, o 8, o 40, olha só, é 8,5. O 41 é 9,5. O 42, que é o 10 do masculino, tá? 43, 11, e meio. Então, assim, 44, 12 e meio. Então, assim, você vai ter uma numeração de sapato feminino que é diferente do masculino. Então, uma outra dica é observe a questão da numeração. Porque a hora que você chegar lá, você não vai achar a mesma numeração de sapatos
como é aqui no Brasil, tá? Então já veja isso com uma antecedência, para a hora que você chegar lá, você tá mais tranquilo, ok? Bom, como eu disse, eu vou assim dividir um pouquinho em itens, né? Então me falem se vocês têm alguma outra uma outra pergunta com relação a alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. E eu vou falar um pouquinho para as mulheres de novo, né? Que a gente gosta de comprar um pouquinho mais que homens, né? Então, e a gente tem que comprar mais, por exemplo, o homem não se preocupa se está usando um brinco ou não, né? Se está usando maquiagem ou não. A roupa do homem é um suit, talvez, né? Um blazer, uma shirt, uma camisa, né? Se é uma coisa mais social, uma tie, uma gravata, pants, as calças, né? E shoes, men's shoes, né? Que aí você vai ver as cores e tudo mais, mas é mais plain homem, né? Mas mulher a gente acaba fazendo o quê? Ah, você usa um anel, você usa uma joia, jewelry, né? Então você tem um necklace, você tem rings, né? Earrings, que você vai poder escolher, né? E silver, se você vai trabalhar com silver, prata, gold, né? Ou se é uma biju, que é biju também, porque vem do francês, né? Então você vai ter aí todos esses acessórios. E a mulher também vai lidar um pouquinho com esse tipo de, né, ferramenta que nós temos aí. Então você tem um lipstick, que é um batom, né? Então, lip, né? Lips são lábios. Então, a construção, lembrando lá da construção do inglês, que nós já falamos algumas vezes, né? Demos bastante dicas. Lip é lábio, e stick seria tipo alguma coisa que é em formato de um bastão, né? Pode ser um pauzinho de madeira também. Então, esse formato de stick, né? Que a gente chama de lipstick, né? Então, não estou fazendo propaganda de ninguém, tá? Mas vocês vão ver algumas marcas aí, né? Você tem o gloss, que é gloss mesmo, né? Então, que é líquido, a diferença, né? Você vai ter uma foundation, que é a base, ok? Né? Você vai ter para os lashes, né? Então você tem aí também, né? Ai, e o branco de novo, meu Deus. Os cílios, né? Lashes, né? Você vai ter então para eles, né? A eye para os olhos, né? As sombras. Então eu vou colocar um pouquinho desse vocabulário aí também para vocês, né? Então tudo isso que você vai comprar vai ter também o que a gente chama de tax, tá? Qualquer um desses itens, a comida que você vai comprar, tudo. Ah, tomem cuidado com comida, tá? Tanto para levar, né, para os Estados Unidos, como para trazer, né? Vejam as regras da imigração na época, que nem tudo é permitido. Então, tome bastante cuidado, né? Veja as regras. E eu não vou falar muito das regras específicas, porque o que acontece? Essas regras você tem que se atualizar, porque no momento, como eu disse, ó, de estado para estado, isso tem variação, né? De país para país, isso tem variação. Então, leia sobre isso, tome cuidado com aquilo que você pode levar e o que você não pode, o que vai estar dentro da sua cota e o que não vai estar dentro da sua cota. Tudo bem? Então, vamos para uma outra situação, né? Que às vezes você vai comprar, que pode ser pequenos presentes, né? Um pouquinho maiores aí do que simplesmente roupa ou maquiagem, comida,
né? Você pode querer comprar um cellular phone ou mobile phone, né? E as coisas de tecnologia, né, como são de valores maior, claro que você também terá preços mais elevados. Então, as taxas vão ser condizentes, porque são porcentagens, né? Então, tome bastante cuidado, porque se aquela cota for ainda US$ 500, né? Então, lá é muito mais barato, com certeza, ok? Do que aqui, porque nós importamos e você vai ter um imposto, né, de importação. Entretanto, você tem que se atualizar sobre essas questões antes de vir, ok? Então, uma coisa que é importante a hora que você vai negociar ali a compra, como eu disse, né? Você às vezes pedir um desconto, e se você vai experimentar a coisa ou não, pedir, né? A palavra experimentar é try, né? Então pode ser para roupa, pode ser para maquiagem, porque em várias lojas você vai ter lá o balcão onde você pode experimentar essas coisas, né? Então, de novo, a expressão I'd like to try this, tá? I want you to try. Então, o vendedor pode falar para você, eu gostaria que você experimentasse. Try this one. Então, a palavra try, né? Experimente, vale para comida também, tá? Então, é importante você tanto oferecer como saber o que é que eles estão te oferecendo, né? E na negociação, na hora da negociação, ele vai falar sobre experimentar, mas ele vai falar sobre. Desculpa, teve um probleminha aí no Insta, talvez vocês estejam com alguma dificuldade, tá? Mas como eu disse, está ficando salva no YouTube, qualquer coisa, tá tendo uma pequena interferência aqui, até esse barulho que vocês estão ouvindo, mas depois, como eu disse, vai estar salva no YouTube e vocês podem também, nós vamos cortar pequenos pedaços que sejam mais interessantes aí para vocês terem. Bom, então, quando você vai negociar, uma outra expressão que vai ser muito comum é make a deal, né? Vamos fazer negócio. Fazer deal é negociar, to deal. Então, make a deal é fazer negócio, vamos fazer, o negócio está feito aqui, né? Então, é uma outra construção que você pode, né? Let's make a deal. Vamos fechar o negócio aqui, vamos, né, finalizar o negócio. Bom, então, outra coisa que a gente pode. Eu vou voltar um pouquinho aí ao assunto de comida, tá? Só para a gente poder. Estou andando assim, circulando um pouquinho em cada um, tá bom? Que a gente já está chegando no final, mas me falem se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Então, feel like é outra construção que a gente pode usar, né? Bastante, principalmente quando eu vou falar que eu tô querendo muito algo. Então, por exemplo, do you feel like some lunch? Do you feel like some lunch? Quer dizer, você não gostaria de almoçar? Você não tá com vontade de almoçar ou comer algo? Né? Então, uma coisa que a gente pode usar bastante também é what kind, né? Eu posso usar em qualquer uma das compras que eu vou fazer, por exemplo, what kind of food would you like to eat? Que tipo de comida que você quer? Então aí eu vou falar Japanese food, Italian food, Brazilian food, para a gente procurar o tipo de restaurante, né? Então você vai usar a nacionalidade e a palavra food depois. Então, what kind of food would you like?
né? Então, eu também posso falar what kind of color do you prefer? Se eu estiver comprando, ó, what kind of color do you prefer your suit? Que tipo de cor, então, que você prefere? Então, a expressãozinha what kind of também é extremamente importante você se familiarizar. What kind of food? Então, né? What kind of color? Eu tô vendo aqui, né? O Bruno até se manifestou aqui no bate-papo do YouTube. Tem alguma coisa aí, Tamires, assim, no Insta? Uma pergunta feita, tá? Falem aí para mim. Bom, outra coisa também que é legal vocês lembrarem é que quando vocês forem comer alguma coisa, geralmente vai ter lá Today's Chef or Today's Special, que é a comida do dia. Em vários restaurantes você pode ter isso exposto, que é o prato do dia, a gente chama aqui, né? Então, eles chamam de Today's Special. É muito comum. Ou até o prato do chefe também, a sugestão do chefe, né? Você vai ter exposta. E um outro ponto é quando você vai localizar esse restaurante, ou o local que você vai, ou a loja que você vai. Bom, hoje, internet, né? Muito fácil. Quando eu ia, eu tinha que usar um mapa na mão e procurar os pontos, né? E sair mais perguntando, né? Mas ultimamente, GPS, né? Ou até o Maps ou Waze, né? Que são coisas que você vai poder bater, né? A gente fala digitar lá a localização e você checar. Outro dado importante, presta atenção com o endereço dos lugares, né? Aqui no Brasil, a gente costuma colocar Rua Bahia 1089. Pergunta da Carol, ela perguntou assim, como posso pedir para tirar algo do prato? Tirar algo que você não quer. Ok. Então, a Carol está perguntando, né? Vou repetir aqui que a Thaís me falou. Se você não quiser algo no prato, você pode usar. Não é muito comum, tá? Isso é uma coisa muito mais cultural também. Vou dar uma situada. Isso é mais de brasileiro. A gente que tem mania, né? A gente vai selecionando o que tem. Mas se você for alérgico, principalmente, sabe? É de bom tom você situar, porque não é uma coisa muito educada da gente fazer, né? A gente tem que comer o que não é nos oferecido, principalmente na casa das pessoas. Mas se eu estou num restaurante, então eu vou falar, por exemplo, você pode dizer no onion, please, because I am allergic, for example, né? Então, sem cebola, por favor, porque eu sou alérgica. Ou a outra palavrinha também é without. Então, você pede o prato, né? I'd like today's special, but please, without onions, because I'm allergic. No onions, because I'm allergic, tá? Então, é até de bom tom, justifique de alguma forma, porque é importante eles perceberem, né? E se você tá na casa de alguém também, for comer, se você precisar tirar, né? Então, sou alérgica, né? Não me faz bem, né? Meu estômago não aceita bem. Você dá uma justificada para não ficar uma coisa, né? Porque, como eu disse, culturalmente pode parecer uma falta de educação você não comer aquilo que está sendo servido. Então, por isso, no, without you, without, ok? Palavras que vão dar esse sentido de sem, ok? Deixa eu pegar o fio lá que eu estava. Então, a pessoa te serviu, né? Vou voltar ao ponto. O garçom, o atendente, né? Retorne, fale obrigado. Né?
Na hora de pagar, o que vai ser importante também? Um outro ponto, né? Ah, você falar se você vai pagar. Então, você está num grupo de amigos, vocês vão pagar todo mundo, uma pessoa vai só pagar a conta. Então, o que você vai direcionar? Are those together? Quer dizer o quê? Tudo junto, né? Você vai pagar tudo junto? Yes or no. We are going to share or split the bill, né? A conta, ok? Então, você falar se você quer dividir a conta, né? Ou vai share aí, ou split the bill, a conta. Então, fale para o garçom, né? Explique se você vai pagar com credit card, às vezes alguns vão pagar cash or credit card, mas direcione a pessoa sobre isso. Muitas vezes eles vão perguntar, mas mesmo que não pergunte, então esteja preparado, porque senão, se ele não perguntar qual que é o padrão, ele vai trazer tudo junto, né? Como se fosse uma conta só. E mesmo na hora também de fazer, né, uma gentileza, se você vai pagar para alguém, você fala let me pay, me deixa pagar, ou it's on me, quer dizer, eu que vou pagar a conta, né? It's on me, quer dizer que eu que vou arcar com tudo hoje. São gentilezas, né, que você pode fazer, principalmente se você estiver lá com alguns amigos, tudo mais, é importante, né? Eles estão te recebendo em casa, então um dia levar para um jantar e você pagar, então você vai falar let me pay ou it's on me today, ok? Bom, olha, falta apenas 4 minutos aí, né? Uns 5 minutinhos para a gente terminar. Eu vou agradecer mais uma vez quem está aí com a gente e Eu tive uma pergunta da Dandara. Qual o processo para conseguir visitar outro país? Passaporte, visto, etc. E quanto tempo pode demorar? Tá, então assim, tudo vai depender, Dandara, tá? O processo primeiro é você tirar o passaporte, né? Até acho que na live anterior eu mencionei um pouquinho disso. Talvez não vai dar tempo para eu terminar tudo no Insta aqui, mas eu vou tentar resumir, tá? Mas o que você vai fazer? Tirar o passaporte, depois você tem que tirar o visto, né? Dependendo do país que você vai. Então, o passaporte, em Jales, a gente tem a polícia federal que cuida de tirar o passaporte. É pertinho de Fernandópolis, você vai lá, tem uma foto de tamanho especial, né? Você faz a documentação, tudo ali em Jales, é bem mais fácil. O visto vai depender também do país que você vai. Cada visto tem um trâmite. Se é um visto de estudante, se é um visto de para estudar, para trabalhar, se é um visto para você morar, né? Você tem tipos diferentes de visto. Eu posso até depois a gente fazer uma live especificamente sobre isso. A próxima eu vou convidar uma pessoa para que foi recentemente viajar para a gente falar sobre compras, ir, né? Mas eu posso depois gerar uma específica sobre isso, porque cada visto, cada tipo de visto tem um trâmite diferente e tem um tempo também, tá? E os vistos você tem que tirar no consulado, aí já é São Paulo, ou dependendo a maioria dos consulados tem em São Paulo também, mas pode ser que tenha algum que só tem em Brasília. Então, você vai ter que ver aí qual que é esse trâmite, né? E o tipo de visto. Se é para estudante, tem um prazo, né? Tem um trâmite diferente. Se é para trabalhar, um outro. E se é para você só passear, outro. Quando você tem vistos, por exemplo, só para passear, o que é importante? Veja se você tem algum vínculo aqui no Brasil. Então, se você está trabalhando, juntar carteira de trabalho, se você tem algum bem já aqui, juntar. Porque, principalmente para os Estados Unidos, eles procuram cercear muito essa ida para lá. E quanto mais nova a pessoa, mais esse trâmite ele vai te questionar, porque a pessoa pode estar querendo ir para ficar.
Então, quando você tem um vínculo empregatício, quando você tem bens, alguma coisa no teu nome, um carro, uma moto, alguma coisa assim, já mostra que você tem mais vínculo aqui, então eles vão te amenizar nessa entrevista que depois você tem, né, para tirar o visto também. Por quê? Porque ele sabe que você vai e vai voltar logo. Mas quando não, o que acontece? Ele vai te perguntar: quanto tempo você vai ficar? Quem que vai financiar essa tua viagem? O que você está querendo lá? Você vai ficar na casa de alguém? Se tem alguém que é conhecido? Por quê? Porque ele quer saber se você vai só passear mesmo ou se está pretendendo ficar lá. Muitas vezes, né? Tem pessoas que vão na tentativa até de ficar ilegal e depois regularizar posteriormente. Então, é importante você ver na embaixada qual que é o país que você quer, porque tudo isso também tem um trâmite específico. Mas, a grosso modo, seria tirar o seu passaporte, né? Depois tirar o visto na embaixada e aí é só ir, depois de tudo regularizado, ok? Bom, meninos, ó, a gente prometeu ali, né, que ficariam lives curtas, né, para a gente não passar de 1 hora. Falta só 2 minutinhos, mas por favor, igual a outra, né? Eu fiz de compras, vocês deixaram aí algumas sugestões que, na verdade, eu tinha feito de viagem, né? E aí veio para dar algumas dicas sobre compras. Então, se vocês tiverem alguma outra, né? Já vou pegar aí a da Dandara pensando sobre isso, de falar sobre o trâmite, né? Burocrático mesmo de passaporte e visto, né? Então, deem mais sugestões que a gente pode, devagarzinho aí, sanando as dúvidas de vocês, na medida do possível, quanto que a gente pode ajudar, tá? Muito obrigada por vocês terem participado. Espero que vocês estejam acompanhando aí o canal, né? Vejam as novidades, né? Porque nós temos tudo isso na nossa plataforma com cursos especializados. Nós estamos o que a gente chama de tailored courses, cursos feitos sob medida. Então nos procurem, tá? Nos chamem no inbox que a gente pode aí ajudar vocês de alguma forma. Então, see you, bye bye, tenham um ótimo final de semana e qualquer coisa estamos à disposição. Bye! Salvou lá. Encerra e a gente salva aqui alguma coisa? Não, já fica. Já fica.